Corram para as colinas, é o que costuma dizer quem encontra uma questão como essa pelo caminho. A grande maioria das pessoas tem medo de números grandes. Também é verdade que muita gente tem medo de números pequenos, grandes, não importa. Mas ainda assim, quando a pessoa esbarra em um problema como esse, é bastante provável que ela vá sentir um certo terror. Eu estou aqui para mostrar para você como essa questão é muito mais fácil do que parece, especialmente se você souber de uma informação importante. Sim, nós estamos em busca desse X, mas nós sabemos antecipadamente que esse X é um número inteiro. Então, antes que você saia por aí pensando que você vai ter que sujar as mãos de sangue e determinar a raiz de índice 23 desse número que tem 20 dígitos, calma. Respire fundo e me acompanhe nessa breve jornada no mundo mágico da matemática. Em primeiro lugar, a afirmação de que x é um número inteiro é importante, porque existem vários números inteiros que a gente vai poder descartar imediatamente. Em primeiro lugar, esse x não pode ser um número negativo, porque se x fosse negativo ao ser elevado a um expoente ímpar, ele continuaria negativo. O resultado seria também negativo e esse monstrão que vocês estão vendo aqui é naturalmente positivo. Esse número também não pode naturalmente ser zero. Zero elevado ao expoente 23 também daria zero, o que significa que na prática esse x que nós estamos procurando precisa ser um número inteiro e positivo. Detalhe, se você parar para pensar no que aconteceria se você substituísse x por 10? Quando você expande a potência 10 elevada ao expoente 23, o resultado é um número com 24 dígitos, 23 zeros antecedidos pelo número 1. Como essa sequência de algarismos tem 20 dígitos, naturalmente 10 é um exagero. Esse número não pode valer 10. Ele tem que ser menor que 10. Então observe, estamos falando de um número inteiro, positivo e menor que 10. Isso já restringe bastante as nossas possibilidades. Nós estamos, nesse momento, confinados aos números de apenas um dígito, desde o 1 até o 9. Você vai perceber que vários desses aqui, em breve, também podem ser descartados, a partir da observação cuidadosa do resultado para x elevado ao expoente 23, que nós estamos considerando nesse problema. Se você olhar com carinho e atenção para o último dígito, 3, você vai perceber que esse último dígito é ímpar. Toda vez que você eleva um número par a um expoente inteiro e positivo, como é o caso do 23, você já sabe antecipadamente que o resultado também será par. Toda vez que você multiplica um número par por ele mesmo, o resultado continua sendo par. Portanto, isso autoriza você a descartar imediatamente o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Esses 4, ainda que sejam candidatos compatíveis com as duas restrições anteriores, são maiores que 0 e ao mesmo tempo são menores que 10, não servem como opções válidas para o nosso x. Um outro número que vocês podem descartar imediatamente é o número 1. Porque pense comigo, assim como você pensou para o 0, e você sabe que 0 elevado ao expoente 23 dá 0, você também sabe quanto dá 1 elevado ao expoente 23. O resultado dessa potência é igual a 1, bem diferente do nosso número que tem 20 algarismos. Portanto, o número 1 não pode ser o nosso resultado. E agora, se você pensar comigo com carinho, você vai perceber que existe um outro número inteiro positivo menor que 10, que ao ser elevado a qualquer expoente inteiro e positivo, oferece como resultado uma sequência de algarismos cujo último algarismo é conhecido. Esse número é o 5. Toda vez que você eleva 5 a um expoente inteiro e positivo, o resultado será um número que termina por 5.
Pensa, 5 ao quadrado, 25, ao cubo, 125 e assim sucessivamente. O resultado sempre vai terminar por 5, diferentemente do que nós temos aqui, um número que termina por 3. Portanto, nós também sabemos que o número em questão não é o 5. Uma última observação ainda nessa batida diz respeito ao número 9. Só existem duas possibilidades quando se falam de potências de 9, no que diz respeito ao último dígito do resultado. Ou esse último dígito vai ser 9, ou esse último dígito vai ser 1. Se você parar para pensar, 9 ao quadrado dá 81, 9 ao cubo dá 729, observa, voltou 9. 9 na quarta potência vai dar 6.561, observa, voltou 1. E aí, alternadamente, os números vão terminar por 9 ou por 1 à medida em que sucederem as potências de 9. Como o número de quem nós estamos falando termina por 3, ele não pode ser potência de 9. E nesse momento você conclui que só há dois candidatos de fato, o número 3 e o número 7. Para sair dessa enrascada, sem sujar as mãos de sangue, muito importante essa referência, você precisa simplesmente testar a divisibilidade desse número por 3. E testar a divisibilidade por 3 é super simples, basta você somar todos os dígitos do número em questão. Nesse caso, você vai somar 2 mais 7 dá 9, mais 3 dá 12, mais 6, 18, mais 8, 26, e assim sucessivamente. Eu vou economizar o seu tempo e o meu também, dizendo que a soma dos dígitos, nesse caso, é igual a 85. E você pode, inclusive, ir além. Você pode somar o 8 com o 5 para chegar à conclusão de que o resultado dessa soma, 8 mais 5, dá 13. E enquanto forem 2 os dígitos, você pode continuar realizando essa soma até que sobre um dígito apenas. E nesse caso, o dígito é 4. Esse número seria divisível por 3 se ao cabo dessas somas consecutivas você chegasse em uma de 3 alternativas, ou no número 3, ou no 6, ou no 9. No momento em que você chegou à conclusão de que 4 corresponde à soma residual, você conclui que esse número não é divisível por 3. E se ele não é divisível por 3, ele não pode ser potência de 3. Toda vez que você calcular o valor de uma potência de 3 com expoente inteiro e positivo, o resultado naturalmente terá que ser divisível por 3. Nesse momento você conclui, portanto, que 3 não é mais uma opção viável e por eliminação você acabou de concluir junto comigo que x igual a 7 é o valor que nós estamos procurando. Uma observação adicional muito importante. Quando eu somei todos esses dígitos e cheguei em 85, por incrível que pareça, eu podia ter economizado um pouquinho de tempo se eu ignorasse ao longo dessa soma não só os dígitos que valem 0, mas também todos os dígitos que valem 3, 6 ou 9. Por que isso? Porque no final das contas, se eu somar todos eles ignorando 3, 6 e 9 no processo, eu não vou alterar a divisibilidade do resultado por 3. Então, nesse caso, você poderia ficar atento e somar 2 com o 7, pula o 3 e o 6, soma 8, soma 7, soma 4, soma 7, pula o 3, soma 4 e assim sucessivamente. Observa que isso não necessariamente significa que essa soma vai ser mais fácil de fazer, porque ainda que você tenha menos dígitos para somar, por outro lado, você vai ter que prestar muita atenção nos dígitos que você precisa ignorar ao realizar essa soma, mas pode ser um caminho que talvez torne um pouquinho mais prática a sua vida. Ao invés de somar 20 dígitos, certamente você vai ter menos dígitos do que isso para considerar na sua soma. E aqui cabe também uma observação adicional. X igual a 7 é a única raiz real dessa equação. X elevado ao expoente 23 é igual a essa tranqueira toda. Mas como sempre vale para polinômios, o número de raízes de uma equação algébrica sempre será igual ao seu grau. O que significa que você tem um total de 23 raízes, uma delas igual a 7 e outras 22 representadas por números
imaginários que nós não conseguiríamos calcular naturalmente usando essa alternativa. Mas que bom que foi dito no início. Estamos em busca de um x inteiro e, nesse caso, o x de quem nós estamos falando só pode ser igual a 7. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar o seu recado nos comentários.